Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre promoção e prevenção em saúde bucal, tá? Então a gente vai tentar desmistificar um pouquinho os conceitos de promoção e de prevenção, tá? Então a gente vai falar sobre o principal agravo aí que é a cárie dentária, né? E dar uma diferenciação entre esses dois conceitos aí que são muito importantes na odontologia, tá? Então a gente tem que mudar esse paradigma, né, que sugere aí que a saúde é como um foco, tá? E não doença. Então, reconhecimento das limitações da abordagem tradicional e lidar com a doença. Então, é difícil, como eu já havia mencionado para vocês, medir saúde, tá? A gente consegue com facilidade medir a quantidade de doença. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra nesse campo de promoção e de prevenção de saúde, tá? Então, a gente precisa de um conceito aí unificado, tá? Estratégias que sejam voltadas para a melhoria da qualidade e da condição da saúde, através de mudanças aí de padrões, de modos de vida, né, da população, responsabilidade social, reduzindo as desigualdades. Então, vai de encontro com a questão realmente social, a questão do meio onde a pessoa está inserida, né, o autoconhecimento sobre o processo de saúde e doença, né, como pode-se trabalhar, né, a informação com as pessoas e como isso é influenciado por fatores externos, por fatores da própria pessoa, né, do contexto social, né, do acesso de saúde dessa pessoa, da cultura que essa pessoa tem em relação à própria saúde. Então, nisso a gente entra no campo das desigualdades, onde as desigualdades acabam promovendo aí agravos mais sérios ou mais complexos em determinadas populações por algum envolvimento aí específico, tá? Então, a gente tem que avaliar a saúde aí em relação às extensões dos serviços de saúde. Então, existe uma rede de saúde apropriada para essa população, né, que consiga atender a demanda populacional daquela região, que seja específica o suficiente, tá? A questão da influência ambiental, então a saúde ambiental ela é muito importante. Então, a nossa saúde ela está diretamente relacionada com o meio ambiente. Então, como está esse ambiente? Tá? É um ambiente contaminado, que eu tenho esgoto em céu aberto, tá? Ou eu tenho uma área com saneamento básico, vivo numa área urbana, né? Então, obviamente, a influência ambiental ela é muito grande. Então, áreas urbanas também são áreas poluídas. E aí a gente pode ter a questão da poluição, né? Como um fator agravante para determinadas doenças, tá? O estilo de vida individual também. Então, o estilo de vida daquela pessoa. Então, a pessoa, ela vive como? Né, como que ela trata a própria saúde. Então, ela, sei lá, ela é drogada, ela vive num ambiente complicado, né? Ela tem uma condição de desigualdade, às vezes ela vive numa favela, vive violência, né? Vive num contexto social complexo ali, tem um estilo de vida que não é adequado, isso vai influenciar a saúde. E, por fim, a influência genética e biológica. Então, obviamente, as características da pessoa, né? Algumas propensões que ela possa ter para determinados problemas, tá? Então, olha, eu tenho na família diabéticos, eu tenho cardiopatas, né? Indivíduos que tiveram um câncer de intestino, por exemplo. Então, obviamente, existe uma probabilidade maior que essa pessoa tenha aí uma influência genética e biológica, né, para o desenvolvimento desse problema, e ela tem que se tratar. Realmente, ela precisa se prevenir em relação a esse problema que ela teria, né, com provavelmente aí mais facilidade do que o indivíduo que não tem histórico, né, na família, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala de promoção e prevenção, tá aqui pelo dicionário Aurélio, a gente consegue ver já uma diferenciação. Tá? Então, promover, olha, dar impulso a, fazer avançar, prevenir, chegar, dizer ou fazer antes, dispor com antecipação, né, para se evitar um dano ou um mal, ou interromper. Tá? Então, promover saúde, eu vou estar divulgando isso, eu vou estar fazendo, dando impulso, avançando, né, dando informação, dando as palestras, tá, explicando isso para as pessoas. Prevenir, eu vou estar tendo alguma atitude de prevenção, tá? Então, estou fazendo uma aplicação de floreto, tá? Eu estou fazendo alguma coisa para prevenir uma cárie dentária. Então, a gente trabalha com algumas medidas para evitar que aquele agravo ocorra, tá? Então, vou fazer uma campanha de câncer bucal, vou fazer divulgação, tá? Então, posso estar promovendo aí a questão do problema, mas a prevenção eu vou estar fazendo a minha avaliação clínica, por exemplo, do indivíduo aí para uma prevenção de um câncer bucal, por exemplo, tá?
Então, prevenir aí a doença, obviamente, é diferente de promover a saúde, tá? Então, promover a saúde é essa divulgação, é essa informação, tá? E prevenir a doença é tomar atitudes, né, que evitem que ela ocorra, tá? Por exemplo, eu dei um exemplo para vocês do câncer de intestino, tá? Então, vamos supor que eu tenho um histórico, né, vários familiares, avô, pai, tios, né, que tiveram câncer de intestino e, de repente, a criança, o adolescente ou o adulto ali, né, filho dessa pessoa, ele precisa fazer os exames, a colonoscopia, de tanto em tanto tempo para fazer uma prevenção da doença. Então, ele vai fazer o exame justamente para evitar que se forme um pólipo e essa doença se desenvolva, tá? Dando um exemplo aí fora da área odontológica para vocês. Então, o raciocínio de prevenção é esse, tá? E promover, eu vou dar informação, basicamente, para as pessoas, tá? Então, a combinação planejada de ações educacionais, as políticas regulatórias também organizacionais, tá? Que vão atuar na condição de saúde do indivíduo, do grupo ou da comunidade. Então, promover saúde pode ser uma política que foi implantada aí numa comunidade X, né? Para melhoria das condições. Então, se eu estou pensando num saneamento básico, por exemplo, eu estou tendo uma medida aí que uma medida política, né? Que vai favorecer aí a promoção de saúde nessa população, por exemplo. E a prevenção é predisposição para antecipar, né? Antecipar-se a ocorrência de algum dano ou mal, impedindo que este se concretize. Tá? Então, quando vocês estão fazendo uma avaliação, vocês percebem uma mancha branca no esmalte dentário, por exemplo. Tá? Vou aplicar flúor, vou aplicar verniz fluoretado, vou regredir essa lesão. Tá? Você vai evitar que se forme a cavidade, por exemplo, não a doença cárie, porque ela já está implantada ali. Tá? Mas evitar que haja uma cavitação e eu tenho que fazer uma restauração, por exemplo. Aí eu vou agir aplicando esse verniz fluoretado, por exemplo. Tá? Então a gente tem alguns princípios aí estabelecidos pela Carta de Ottawa, tá, em 86, que são o desenvolvimento das habilidades pessoais, tá, a questão da ação comunitária, política pública saudável, a existência de um apoio adequado, né, a orientação de serviços de saúde também, né, com saúde pública, da escola, no local de trabalho, no comércio, na indústria, na mídia. Então, por isso que a gente vê a questão da saúde do trabalhador, né? A gente vê várias ações realmente chegando às comunidades, tá? Então, mudou-se muita coisa a partir de então em relação à saúde pública, pensando principalmente nessas características de promoção, tá? E de prevenção de saúde, tá? Em relação à prevenção, tá? Aqui eu vou destacar para vocês os 3 níveis de prevenção. Então, a gente tem a prevenção primária, secundária e terciária, tá? Então, a prevenção primária, a gente vai trabalhar o início da doença, tá? Na secundária, impedir que haja progressão ou recorrência dessa doença. E na terciária, a perda de função. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é a cárie dentária, tá? Então, em relação à cárie dentária, na prevenção primária, a gente tem a fluoretação. Então, o indivíduo, às vezes, não tem aquela lesão de mancha, ele não tem nada, tá? Mas eu não sei como é que é a higiene, e a gente faz a fluoretação de água de abastecimento público, por exemplo. Tá? Então, se a gente faz na água de abastecimento, as pessoas vão estar ingerindo essa água, ela vai estar entrando em contato com o alimento dentário e a gente vai ter, então, a prevenção primária acontecendo. Então, é para evitar que haja o início da doença, no caso, a cárie dentária. E a secundária? A secundária está relacionada com o diagnóstico precoce. Tá? Então, detectar essa lesão de mancha branca, tá? Realizar a regressão, né, com verniz fluoretado ou com outros artifícios. Tá? A gente tem outras formas hoje em dia também para fazer esse tratamento. Tá? E a gente vai intervir nessas lesões, né, para realmente restabelecer esse esmalte. Então, muitas vezes até sem a cavidade, justamente fazendo esse tratamento preventivo, né? Então, o diagnóstico precoce é importante aí quando a gente pensa em prevenção secundária. E a prevenção terciária. A prevenção terciária pode ser a questão das próteses. Tá? Então, não funcionou a primária, não funcionou a secundária, tive a perda dentária, tá? Agora eu tenho que restabelecer função. Eu tive a perda de função. Restabelecer a função, aqui eu vou ter que colocar uma prótese removível, uma prótese total, tá? Às vezes um implante e uma prótese sobre esse implante, tá? E eu vou estar fazendo a prevenção terciária nesse caso, tá? Então são conceitos importantes relacionados à prevenção e que a gente realmente precisa destacar, né? E gravar aí para a nossa vida. Então o caos ele nunca é absoluto, tá? E a ordem jamais estável. Tudo está em processo permanente e aberto em busca de um equilíbrio dinâmico.
Então, quando a gente fala nessas doenças como a cárie, a gente fala nessa questão de promoção e de prevenção, realmente a gente precisa tentar equilibrar as nossas ações, equilibrar aquilo que a gente está realizando em relação à população, ao contexto social, né, para tentar melhorar de uma forma geral aí a saúde das pessoas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o histórico e evolução dos métodos preventivos, tá? Então, na dentística, vocês vão acabar estudando um pouquinho esse assunto, tá? Então, Black, em 1895, ele falou sobre extensão preventiva, né, as zonas imunes. Hyatt, em 23, falou sobre odontomia profilática. Então, o defeito de esmalte de hoje seria a cárie de amanhã. Então, realmente, qualquer alteração do esmalte deveria ser selada. Em 29, Bodecker falou sobre erradicação de fissuras por desgaste de polimento, então eliminar a fissura para que não houvesse a cárie. Em 1942, Klein utilizou nitrato de prata amoniacal, Gore, nitrato de celulose e cloreto de zinco. Em 55, Bonocor falou sobre condicionamento ácido e selante, tá? Era uma visão fatalista. Em 78, a gente tem Simonsen falando sobre as restaurações preventivas. Em 80, a técnica invasiva, tá? O alargamento das fissuras e a restauração. Em 90, e isso perdura, né, a gente tem um pouquinho disso hoje, a observação e controle. Então, pequenas lesões e fissuras, elas podem ser reversíveis e curáveis, né, então a gente faz o acompanhamento. Em 2000, a gente entrou com as restaurações adesivas conservadores, tá? E hoje a gente fala muito da odontologia minimamente invasiva, tá? Então, realmente selar essas cavidades, né, com remoção mínima, mas selar hermeticamente para que não haja progressão dessa cárie dentária. Então a gente percebe uma evolução muito grande dentro da odontologia. A gente poderia falar de muitas outras situações históricas aqui, tá? Mas como isso foi mudando e como o pensamento da odontologia vai mudando. Então não só da odontologia, mas de toda a saúde. Então por isso que é importante a gente estar constantemente aí se atualizando, né, e avaliando essas nuances, essas alterações que se impõem aí para a gente, tá? Então, a atuação da cárie, né? A gente vai falar um pouquinho da redução da velocidade de progressão das lesões, tá? Então, a cárie, a necessidade de intervenção, então a gente precisa verificar. Então, se tem cárie de fato, se eu pegar uma fissura, por exemplo, é cárie, tá? Ou é um suco enegrecido, escurecido, o que está acontecendo? Preciso intervir? Qual tipo de intervenção? E, obviamente, para que se a gente faça uma intervenção, a gente tem alguns fatores determinantes, tá? Então, a idade, há quanto tempo esse dente está na boca, dentição adesivo ou não, qual o risco de cárie que tem, qual a superfície que foi acometida, a cárie está em atividade ou não, qual a extensão da lesão, tá? E aí sim a gente vai agir. Então, veja como é complicado a gente falar de prevenção, falar de atuação sobre uma lesão cariosa, por exemplo. A gente tem muita variação e muita coisa para analisar, tá? Então, a eleição de um tratamento ideal seria pensar na determinação do risco. Existe experiência anterior, avaliar a dieta, a quantidade de placa, fazer teste microbiológico, tá? Então, Streptococcus mutans, lactobacillus, fluxo salivar, avaliar a qualidade salivar desse indivíduo também, né? Avaliar o estado emocional, né? Então, ele é capaz de aceitar um tratamento, manter o tratamento, né? Então, o resultado ele é considerado de acordo com o próprio paciente aí, e o que a gente tem de relato desse paciente, tá? Então aqui tem uma tirinha aqui para a gente entender, né, um pouquinho isso, tá? Então verifique aí, ela falando do sorvete, falando aí da questão de gostar de todos os gostos, e aí ela teve a dorzinha de dente, ó, foi sua praga, foi porque você falou, senão eu não teria, tá? Então realmente é muito difícil trabalhar com a população, levar essa informação, trabalhar em promoção, trabalhar em prevenção, né? E as pessoas entenderem, assimilarem a mensagem que a gente está levando a elas, tá? Mas é importante que a gente tenha um entendimento, principalmente sobre o que é, tá? Então, o que é promover saúde e o que é prevenir um agravo em saúde, por exemplo, tá? E aí sim a gente consegue conversar com as pessoas, tá? Então, a ciência ela não é um fim em si mesma, mas um meio para se alcançar benefícios sociais. E é na sala de aula que a gente realiza a promoção aí de uma reforma intelectual e moral da sociedade. Então, vocês estão aprendendo hoje a odontologia, estão aprendendo conceitos que são importantes, que obviamente vão ser melhor desenvolvidos em outras disciplinas, tá? Mas que vocês precisam realmente assimilar para que vocês possam implantar isso no dia de amanhã, a princípio aqui dentro dos estágios que vocês terão na faculdade, mas posteriormente aí na atividade clínica de vocês. Tá? Então é muito importante, a gente vai dar mais embasamento para vocês aí no nosso material da unidade,
tá? Mas realmente leiam com bastante cuidado e peguem o conceito mais importante, que realmente é saber conceituar promoção e prevenção de saúde, saber diferenciá-la e entender os diferentes níveis que a gente tem de prevenção em saúde, tá? Bom, então é isso que eu tinha para falar. Fiquem com Deus, tá? E a gente se vê aí numa próxima unidade.